Mas a gente dá para imaginar que se o Trump ganha, a gente acho que vai pegar de onde estava e continuar, e se a Câmara ganha, vai pegar de onde está e continua, ou a gente espera assim grandes mudanças no horizonte, dependendo de o lado que for? Acho que tem mudanças no horizonte. Acho que tem, porque algumas coisas, né? Em relação ao Trump, embora ele já tenha sido presidente, ele foi presidente primeiro, antes de passar por todas essas coisas que ele passou, né? Uma série de processos, acusações, condenações, e essa campanha eleitoral toda, o próprio atentado, enfim. Um movimento trumpista mais maduro. O movimento trumpista mais maduro, a ideia de um movimento trumpista que hoje é majoritário no partido. Quando ele foi eleito a primeira vez, ele era um grupo minoritário, né? Então, hoje, o trumpismo realmente como uma força que chegou para ficar, com um sucessor e tal. Então, imagino um Trump que, em princípio, deve ser mais duro do que no primeiro governo. Uma coisa a gente tem que admitir, a gente tem que dizer, isso é um fato. Essas figuras, e o Trump é um deles, não cometeu estelionato eleitoral, né? Assim, o que ele disse que ia fazer, todo mundo, né? Eu mesma disse na época, eu falei, não, aquela coisa meio weberiana, assim, do tipo, uma coisa que o cara fala, depois que ele tá eleito, não é bem assim, é convicção, né, e tal, se mistura com conveniência. E não foi o caso, assim, ele teve barreiras, não conseguiu implementar tudo, enfrentou sistemas de freios e contrapesos, teve um monte de política derrubada, mas ele foi adiante com as políticas. Então, tudo que ele está falando que vai fazer, é bem provável que ele, de fato, tente implementar. Com um pouco mais, hoje, talvez, rancor no coração, né? Aquela coisa de quem... Experiência, de quem passou por muita coisa. E no caso da Câmara, acho que também tem um ponto que é parecido no final do dia. Também tem um ressentimento, porque ela foi vice-presidente, mas ela foi a vice-decorativa, né, para usar a expressão do léxico brasileiro. Ela foi a vice-decorativa, ela teve pouco protagonismo, quando ela foi designada para uma agenda relevante, ela não conseguiu avançar em quase nada, só tomou pedrada. Num determinado momento, teve até um grande jornal que fez lá um tracking, né, que ficava acompanhando a agenda da Câmara. Tipo, o que ela está fazendo, que ninguém sabe. Então, assim, de fato, é uma questão, né? Ela não teve muito protagonismo. Em alguns momentos, isso para ela vai ser ótimo, porque ela vai dizer, o Biden fez esse negócio controverso, mas eu não concordo. E aí ela se livra da responsabilidade. Tudo bem. Mas em outros momentos é inevitável. Ela era parte da administração. Ela vai ter que lidar com essa herança. Então, eu imagino que ela chegando ao poder, ela vai querer também desenhar a linha dos limites e traçar uma identidade própria, né? Para dizer, olha, agora é a minha voz. Eu não fui ouvida, mas agora é a minha voz. Então, nos dois casos, eu vejo mudanças em relação ao que o Biden propôs e o que o Biden representa. É claro, no caso do Trump, uma mudança mais significativa do que no caso da Harris, porque ela já é basicamente a continuidade. Mas ainda assim, não vejo como mais do mesmo. Além disso, a gente não pode esquecer, Igor, que o mundo mudou, né? Isso faz muita diferença, né? Eu trabalhei muitos anos com o embaixador Rick Cooper, ele escreveu um artigo. Ele estava falando do Brasil e da política externa brasileira, mas ele resgatou uma frase muito boa de um texto do Machado de Assis, e ele dizia assim, mudou o Natal, mudei eu, né? Numa certa altura da vida, o Machado de Assis se questiona, gostava tanto do Natal, mudou o Natal, mudei eu, né? E é um pouco essa realidade, independente de os candidatos serem outros e deles estarem em outros momentos das suas carreiras e vidas, o mundo se transformou significativamente desde 2016 e mais ainda desde 2020. Em 2016 a gente estava falando, sei lá, do Brexit. Hoje a gente está falando da galera discutindo se o Brexit foi um erro, né? A gente, em 2020, estava vivendo a pandemia. Hoje em dia não tem a pandemia. Mas hoje a gente tem 2 conflitos internacionais muito relevantes que não existiam naquele momento, né? Ucrânia com Rússia, Israel em Gaza, né, com Hamas e tal, que tem implicações geopolíticas importantes e que impactam diretamente os Estados Unidos. O movimento internacional ligado à transição hegemônica, os Estados Unidos perdendo relevância e a China aumentando,
também hoje é muito mais flagrante do que naquele momento. Lá atrás, no próprio governo do Trump, a gente estava falando de guerra comercial, quando muito falava em guerra cambial, porque os caras valorizam a moeda e tal. Agora a gente está falando de guerra tecnológica, né? A gente está falando de uma China muito mais ambiciosa. Tem um monte de gente apostando que no ano que vem vai ter problema em Taiwan, né? Que vai ser mais um conflito para colocar nessa conta, se eventualmente de fato emergir. Sem contar coisas regionais, Venezuela, outros problemas que estão acontecendo no mundo. Os americanos estão sendo super erráticos nessa situação atual da Venezuela. Entre outras coisas, por quê? Porque isso impacta a eleição, né? Se amanhã dá muito ruim na América Latina, o fluxo migratório vai bombar na fronteira. E a fronteira é tema do Trump. Então, assim, você tem que lidar com isso também de um jeito assim, cuidadoso, né? Delicado, porque isso vai ter efeito de curto prazo na própria eleição. Então, o mundo que esses caras vão enfrentar não é o mesmo mundo que eles tinham diante deles anos atrás. O Trump, em política internacional, ele foi muito cuidadoso, no sentido de que ele estabeleceu alguns alvos, né, nesse sentido. Ele tinha uma visão muito contábil da política internacional, então ele acabava reduzindo tudo muito a comércio. E ele elegeu lá os 2 ou 3 adversários prioritários, com quem, inclusive, os Estados Unidos mantinham déficits. Então, a China, o México e tal. Vai renegociar acordos, vai tomar decisões controversas, tipo sair do Acordo de Paris, do clima, desfazer acordos comerciais que o Obama tinha feito. Ele tomou lá as suas decisões, mas ele não foi exatamente um cara que teve que lidar com circunstâncias estratégicas de alta tensão. Hoje, ele não vai conseguir lidar com a Rússia do jeito que ele estava acostumado a lidar, né? Hoje, ele não vai conseguir o diálogo que ele, na época, pôde mediar com os acordos de Abraão no Oriente Médio. Então, não há condições, e nem a Câmara também, então não há condições de presumir que nada vai mudar, quem quer que esteja aí vai ser mais do mesmo. Aliás, talvez nem para o Biden fosse mais do mesmo. Não à toa que ele está tentando segurar de todo jeito esses conflitos para que eles não avancem. No Oriente Médio, a gente está muito perto de uma guerra total entre Irã e Israel, que seria, né, do ponto de vista assim, desacortinado, inédito. Isso é muito sério, isso é muito grave. E é tudo que o Biden não quer. Ele não quer mais esse problema e não quer ter que lidar com o legado disso, que vai desde a questão energética, preço do petróleo, uma série de coisas, até, obviamente, a questão militar e de segurança. Então, a resposta curta para essa pergunta que eu estou aqui divagando não vai ter continuidade nos Estados Unidos, vai ter ruptura. Uma ruptura maior em um caso, menor em outro caso, mas num mundo que mudou muito. Entendi. Eu não era pra tu dar uma resposta curta mesmo, não, pô. Para com isso. Vai ser tipo corujão, né? Vamos ficar aqui de madrugada falando da política americana. Não vou fazer isso